seja manifestação humana, convencimento mental, Senhor, mas nós queremos que seja a Tua palavra, Teu mover, Espírito Santo, e que o nosso coração esteja aberto para aquilo que Tu quer falar e que Tu quer fazer, Senhor. Nos leva mais profundo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero iniciar perguntando se algum de vocês já falou essa frase, mas todo mundo faz. Se alguém de vocês aqui já fez assim, eu odiava que a minha mãe fazia isso, quando vê tá fazendo igual. Acontece ou é só lá no Rio Grande do Sul? Eu não gosto que fulano faz isso, quando vê tá fazendo igual. Convive muito com uma pessoa, pega o mesmo mate quente, que dói os dentes, pega o mesmo jeito de falar. Eu quero iniciar falando um pouquinho disso. Eu vou falar sobre imitadores, imitação. E vou contar duas pesquisas rapidinho para vocês entenderem, que uma é que mais ou menos na década de 90, a ciência e o estudo neuronal teve uma revolução muito grande. Porque eles descobriram, através do seguinte experimento, um macaco, quando ele fazia qualquer atividade, ele movimentava o córtex motor, ele ativava, então eles estavam acompanhando com aqueles eletrodos, e aí ele movimentava uma área. Esse macaco, quando via um outro macaco fazendo essa atividade, pegando banana, fazendo qualquer coisa, ele movimentava o mesmo córtex motor. E aí o que eles, de uma coisa tão simples, revolucionaram? Através disso eles entenderam a questão do neurônio espelho. Isso foi revolucionário. Por quê? Porque quando eu vejo alguém fazendo uma atividade, eu passo na minha mente, imitar, a reproduzir como se eu estivesse fazendo. E por que isso foi tão revolucionário? Porque foi imprescindível para a aprendizagem. Eles comprovaram que eu aprendo vendo. Eu não aprendo do que eu ouço, eu aprendo do que eu vejo o outro fazendo. Isso foi um boom da neurociência para vários outros estudos, principalmente não só para aprendizagem, mas para empatia. Esse neurônio espelho, ele também serve para a gente entender quando o outro cai e dá vergonha alheia. Alguém já ficou assim? Nossa, coitado. Isso é através disso que Deus criou, que a gente faz essa imitação. Isso é imitação. Inicia através desse desenvolvimento neuronal com o neurônio espelho e a gente vai imitando e formando a nossa identidade. O que é, vou contar outra experiência, que não é imitação, que não forma a nossa identidade, que é aparentar, só parecer, mas não faz parte da minha identidade. A historinha, eu acho que eu já contei aqui, não me lembro, tinham 10 macacos numa jaula e eles colocavam a banana em cima. Quando um dos macacos subia para pegar a banana, porque deixavam com fome, quem estava embaixo levava choque. Então, o que eles passaram a fazer quando um macaco subia? Batiam, dava-lhe pau, como diz o gaúcho. Começavam a bater. Outro macaco tentava subir, eles batiam. Eles foram não dando mais choque e eles observaram que esse comportamento continuava. Quando o macaco tentava subir, eles não levavam mais choque, mas eles batiam em quem tentava subir. Aí eles foram trocando, pegava o macaco, trocava por um que nunca tinha levado choque. Ele batia igual. Foram trocando o segundo, foram trocando o terceiro, até que eles observaram que nenhum macaco tinha levado choque, nenhum macaco tinha sofrido qualquer consequência. Se alguém subisse pegar a banana, pegava e descia, mas nenhum macaco subia pegar a banana porque eles continuavam batendo. Resumindo, a grosso modo, o que eles diziam? Sempre foi assim. Os macacos começavam a fazer o que todo mundo fazia, sem saber por quê. E é essa diferença que eu queria falar para vocês sobre o imitar e o parecer. O imitar, ele forma a nossa identidade. E no dicionário ele está como reproduzir de modo exato ou muito aproximado. O aparentar é parecer.
parecer alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de imitadores de Cristo. E eu já quero perguntar para vocês, quem nós estamos imitando? Ou com o que nós estamos parecendo? O grande escândalo da igreja, põe para mim os slides. O grande escândalo da igreja tem sido parecer religioso, parecer santo, parecer crente, e não ser como imitador. Não ser como reproduzir um comportamento muito parecido. E é isso que me toca muito em Atos dos Apóstolos, porque é o modelo da igreja que eles foram construindo. E às vezes quando eu leio eu me entristeço, porque eu digo, a gente parece que está tão longe desse modelo. Nós não estamos imitando o modelo de Jesus, dos Atos dos primeiros apóstolos. E é isso que eu falava no áudio com as meninas, né? E isso que eu me questionava, quem nós estamos imitando? Porque a gente escolhe, sim, eu creio em Deus, mas eu estou imitando o ímpio. Mas eu estou imitando um grupo que muitas vezes ofende a Jesus. Muitas vezes ofende a Bíblia. Mas eu quero ser igual. Porque a imitação, e Deus é tão perfeito, me perguntam assim, como é que você acredita na Bíblia se você estuda tanto? Eu falo, como que alguém não acredita na Bíblia se estuda tanto? Tudo a medicina vai comprovando, a psicologia vai comprovando. Vocês veem que a gente estuda tanto sobre formação de identidade, ao mesmo tempo que a Bíblia fala o tempo inteiro, sede imitadores, imitem, esse é o modelo, esse é o modelo. E aí a gente descobre agora o que Deus já criou lá no início. Nós somos formados por imitar, por copiar um comportamento. Só que tem um porém, esse comportamento, no início a gente não escolhe, nós temos influência de pai, de mãe, do ambiente. Depois a gente escolhe. E é por isso que eu pergunto para vocês, quem vocês estão imitando? Todo mundo faz? Né? Conversava com o Dudu sobre a discussão de pessoas, de filmes, de vídeos, agora da Porta dos Fundos, que escandalizou a igreja. Eu respeito a opinião, mas eu entendo que escandaliza muito mais quem se diz cristão e faz o contrário. Isso escandaliza muito mais do que alguém que decide ser ateu e dizer e pensar que Deus não existe. E aí a gente escolhe ser cristão, escolhe dizer, não, eu sou evangélico, mas a gente escandaliza porque a gente não imita nada do que está aqui. E basicamente a palavra está em Atos 20. Queria que vocês abrissem Atos 20. É onde nós paramos o nosso estudo com as meninas. E aqui para mim tem basicamente dois modelos. Modelo de igreja e modelo de um discípulo. E aí eu queria só refletir com vocês, talvez seja bem pedagógico hoje, bem didático, fazer o nosso checklist, o que essa palavra nos provoca, para ver o que a gente precisa avançar, para ver o que a gente precisa decidir, para ver o que a gente precisa se posicionar. O modelo da igreja, eu não vou ler essa primeira parte, é do versículo 1 até o versículo 16. O que me chama a atenção? Eles continuam se movendo nessa parte. E aí nós vamos ver que alguns vão, alguns ficam, alguns abrem sua casa, alguns vão indo na frente, alguns se encontram pelo caminho. Esse é o movimento dos discípulos. E cada vez que eles se encontram, eles comungam, aparece várias vezes que diz assim, partiam o pão. Então partir o pão não é só dividir comida, é sentar, é ter comunhão, é almoçar junto, é bater um papo junto. Não é toda vez que eu vou falar com alguém eu digo bom dia, eis que a Bíblia diz que não sei o quê. Não é isso, é aprender a sentar e dizer, olha que legal, como a Lília abraça as pessoas, eu acho que eu vou começar a fazer isso. Olha que legal, como aquela pessoa corre lá recepcionar na porta e ela é tão simpática com as pessoas, acho que eu vou começar a fazer isso também. Isso é comunhão, quando você troca experiências, né? E aí eles vão, Paulo vai dando as orientações e eles vão caminhando. O que eu entendo aqui nesse primeiro momento da igreja como imitadora de Cristo? Número 1, eles se unem em torno de um propósito, se movem em torno de uma missão. Então, quem vai, quem fica, isso é muito tranquilo. Você vai ficar, você vai abrir a casa, você vai indo na frente, você vai com Paulo, você não vai. Por que isso é muito tranquilo? Porque eles têm uma missão, eles não dizem assim, agora eu estou ocupado. Ah, eu estou com sono. Ah, vai com Paulo, aquele que é queridinho de Paulo, né? Ah, só pode, que sabia que ele ia escolher aquele para ir com ele, que faz massagem, né, dona Rosângela?
Eu já ia escolher quem faz massagem para ir comigo, né? Não tem isso, você não vai ver isso entre os apóstolos. Por quê? Porque eles não estão pensando neles, o que é conveniente, se eu estou afim, se eu não estou afim, se eu estou ocupado. Eles estão pensando na missão. Agora precisa ter uma missão. Eu não posso ir, mas eu fico aqui. Quem que vai daqui? Quem que vai cantar? Quem que vai adorar? Quem que vai evangelizar? Quem que vai arrecadar o dinheiro para o missionário ir? Então a primeira coisa que eu entendo aqui desse texto é missão. A gente tem que se unir enquanto igreja com uma missão. Qual a nossa missão? Senão nunca nós vamos ter unidade. A unidade vem disso. Beleza, quem vai fazer? Quem vai? Quem ora? Quem intercede? O que nós estamos vendo é que nós não temos unidade, e a unidade está sendo trocada por mimimi, ferida, porque as pessoas não entendem essa missão maior. A missão maior, e nós vamos ver todo o tempo na Bíblia, ir pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos, levar a palavra, ser testemunho. Depois da segunda parte, nós vamos aprofundar isso que Paulo vai dizer. Quer saber? Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz, que é como modelo para a igreja. Então, a primeira coisa é isso. Nós nos unimos por uma missão, ou a gente se une. Eu lembro que, logo que eu comecei na igreja lá da Célia, ela fazia uma oração e me chocava muito, que ela dizia assim: Senhor, nós não estamos reunidos aqui para nos encontrarmos um com os outros. E eu pensava, eu vim para me encontrar, eu fiz amigo aqui, eu vim, sabe que eu estou errada? Eu vim para me encontrar com a Ana, com o Rogner. E depois eu comecei a entender o que ela dizia. Não pode ser essa motivação. Ah, porque eu não tenho nada para fazer, ou porque eu gosto, a gente se dá bem aqui, porque a gente se ama, então a gente se encontra. Não. Qual é a missão? Qual é o foco? Inclusive a psicologia tem estudado isso tão profundo que pessoas com patologias crônicas, a primeira coisa que você nota é que elas não têm um motivo, elas não têm uma missão, elas não têm um propósito. E aí eu entristeço, ou eu irrito, ou eu adoeço, porque eu não tenho uma missão. E aí você imagina um grupo de pessoas reunidas em nome de Jesus que não tem uma missão maior. Né? O segundo ponto é a decisão é pessoal. Então, o que me chama a atenção, eu falava lá no grupo, ele chama Timóteo, Gaio, e ele diz assim: vem cá vocês, agora eu vou me despedir, eu vou para lá, e aí vocês ficam, você e você vai comigo. Quando ele chama, a decisão de acompanhar é deles. Ele não está obrigando. Ele não está dizendo, olha, a partir de agora nós temos um contrato, se você não cumprir esse contrato, você vai pagar multa. Discípulo decide no seu coração. Discípulo decide quem ele vai obedecer. A gente encontrou um tempo aqui, muitas pessoas falando de líderes. E a primeira coisa que a gente dizia é: por que você escolheu esse líder? Se você está descontente, não quer obedecer, falando mal, escandalizando. Então é muito tranquilo quando você vê Paulo chamando, dizendo, chamou eles, despediu, abraçou, chamou 2, 3, mandou ir na frente. Então a decisão é pessoal. Eu decido quem eu obedeço, eu decido quem eu me submeto. Se eu nunca decidir aonde eu vou me submeter, eu nunca vou ir para uma missão. Vocês estão entendendo? Qual é a missão que você tem? Nenhuma, porque eu não decidi me submeter a ninguém. Porque eu não decidi me vincular a ninguém, ninguém me manda. E aí o discípulo é ele que decide. Por que isso me chamou tanta atenção? Eu até destaquei no grupo lá. Porque no início eu marcava horário. Terça às 3 horas, quinta às 2 horas. Só que o que eu comecei a ver, e por isso que imitadores de Jesus começou a me tocar tanto. Você não vê nem Paulo, nem Jesus, nem o discípulo dizendo, olha, a Angélica, minha discípula, terça-feira às 2 horas. E aí eu nunca mais vejo a Angélica. Nunca mais sei, só sei de terça-feira às 2 horas. Isso eu faço no meu consultório. Agora, discípulo anda junto, parte o pão, decide se submeter, decide sentar junto e conversar e fazer uma visita, decide saber como é que a pessoa está ou contar alguma, fiquei feliz, vou contar alguma coisa. Então não é marcar horário. E aí o que eu comecei a perceber também? Que aí eu dizia, vamos marcar, é o líder que implora para o discípulo, e aí diz, acho que eu não tenho nada essa semana. Isso não é discípulo. Discípulo eu decido andar junto. Fernando foi viajar, um dos meninos disse, eu vou com você. E eu falei, Fernando, por quê? Eu
falei, nossa, será que está grave? Eu não sabia, tá com problema de saúde. O médico vai falar alguma coisa, está me escondendo. Ele falou, porque ele quis. Porque ele quer andar junto. Porque sim. Então você vê que não é o Fernando que diz, ai, ninguém me ama porque eu vou viajar sozinho, ninguém quer ir comigo, ai, tudo que eu faço por vocês. Não, alguém decidiu acompanhar, pronto. Então o que assim o Espírito Santo tocou muito em mim? Não é eu que procuro para marcar um horário e principalmente confessar, nós trabalhamos com arrependimento, com santidade. Então, a Célia não me pergunta, minha pastora, e diz assim, Cláudia, quinta-feira às 3h, você tem alguma coisa para confessar de pecado? Senão daqui 2 meses só que eu vou conseguir ouvir uma confissão. Não é assim que funciona. Então, isso me chama muita atenção aqui, que eles decidem andar, se submeter, sabendo os defeitos de cada um, sabendo as histórias de cada um, as limitações de cada um, e principalmente Paulo. Eles decidem obedecer a Paulo. Né? E o terceiro ponto é, ao decidir, no coração deles, eles querem aprender. Tanto que nós vamos ver a história do Eutico, que fica horas ali ouvindo, e Paulo não pregava 1h30, e todo mundo olhando para o relógio, ele pregou horas e horas, e era meia-noite, o camarada dormiu, porque meia-noite, né, se é agricultor, já tinha caído da janela faz tempo, né? Mas ele chega a cair da janela de tanto sono, porque Paulo ficou horas pregando e eles estavam ouvindo. O que isso me chama a atenção? Que quando eu decido seguir alguém, eu decido aprender dessa pessoa. Eu decido o que ele tem para me ensinar, eu decido perguntar, eu decido abrir meu coração e ouvir, porque é alguém que eu entendo que tem que ser imitador de Jesus e que tem maior experiência para me ensinar. Então, esses 3 pontos, para mim, ele é fundamental na construção do nosso modelo de igreja. É você querer aprender, é você decidir no seu coração. E está tudo bem, eu costumo dizer isso, até falei lá, ninguém vai para o inferno se não quiser fazer discipulado, ser discípulo, andar junto, almoçar comigo. Não vai. Está tudo bem, há pessoas que querem de vez em quando vir ouvir a palavra. Está tudo bem, mas você está perdendo a melhor parte. Porque o que nós vemos em Atos é que eles iam curando, eles iam transformando, eles iam salvando família, eles iam vendo poder e ganhando mais poder ainda, e dizendo, Senhor, nós curamos, nós fizemos, nós colocamos a mão, Paulo passava, a sombra curava, e você vai vendo pessoas serem transformadas. Isso não é um sentido de viver? Você acordar e saber, nossa, lembra um depoimento do pastor Lucinho, que pedia muito para Jesus, como Jesus via ele, que Deus falasse, e Deus falou alguma coisa mais ou menos assim, quando você acorda, eu me alegro, porque eu sei que você vai fazer a diferença, no dia que você, quando acorda. Você imaginou, você acordar e saber que Deus está lá, uhul, meu filho acordou, agora vamos quebrar tudo, né? Isso não é um sentido de vida lindo, de saber que eu fiz diferença na vida de uma família que foi restaurada, que eu curei uma pessoa que estava condenada a um problema de saúde, que onde eu passo as pessoas se alegram porque dizem aquilo que talvez vocês já ouviram, tem alguma coisa diferente com você. Você está tão sorridente, você está tão em paz, e você pensa, é Jesus. Eu lembro quando eu perdi o meu bebê, o médico disse assim, menina, me passa o endereço do teu anjo da guarda. Eu quero esse anjo, porque olha o que tu passou. Eu falei, passo Jesus Cristo. Né? Eu falei, eu só estava esperando ele perguntar. Que foi um milagre, foi a oportunidade que eu tive e eu vi que aquilo impactou. Né? Foi a forma de pregação. Então, isso não é uma missão linda? Fazer a diferença e você se alimentar e saber que está em paz e que coisinha já não te pega mais. Que você não perde tempo com coisinha. Que você tem uma missão maior. Esse é o modelo da igreja. Que você não fica ruminando, né? Quantas noites eu fui dormir, porque eu vou dizer isso, porque eu tinha que ter dito isso, porque acordava cansada. Então, gente, briguei sozinha, na minha cabeça, dormindo, acordei cansada e não adiantou nada. Né? E aí você começa a ter um sentido, um motivo muito maior. Pode passar? E aqui bem rapidinho, quem quiser anotar, só para entender o que eu estou falando de imitadores. Todos vocês, se eu for perguntar um a um, vocês têm pessoas que vocês imitam. Isso é da nossa constituição, isso é da nossa identidade. Lembra que eu falei do neurônio espelho, né? Algumas coisas é consciente, algumas coisas é inconsciente. Quer ver como é consciente? E aqui é importante a gente entender.
Consciente. Alguém já viu, homem não, né? Mas acho que mulher. Já viu uma mulher com um sapato bonito e disse, vou comprar um assim, né? A gente não se dá conta. Quando vê, tá se vestindo igual alguém que a gente admira, tá falando igual. Homem, o que homem imita, né? Carro, jeito de andar, jeito de parar. Homem é tudo igual, né? Mais igual que mulher. As roupas igual, né? Então, a gente sem querer vai imitando algumas coisas mais conscientes, algumas coisas não, né? E por que eu estou falando isso também? Porque essa experiência do neurônio espelho, ele também mostra, por isso que eu estou falando, cada um imita. E nós temos a oportunidade hoje, essa noite, de decidir no nosso coração de imitar Jesus, de imitar Cristo. É uma decisão. Vallon, que é um cientista, um psicólogo bem famoso, ele diz assim, há duas formas de imitação que todo mundo se constitui. Ela é a imitação espontânea, sabe quando alguém faz assim, você fecha o olho, é quase uma reação. Então é uma imitação espontânea que a gente faz porque, como a história dos macacos, todo mundo faz. Se alguém aqui levantar 2, 3 pessoas e sair correndo, o que a gente vai fazer? No mínimo se assustar e alguém vai sair correndo. Já viram aquela experiência, que é uma experiência psicológica, e alguns fizeram pegadinha? De alguém tá parado, olhando assim, daí vem um, daí vem outro, daí vem outro. Quando tem 30 olhando e dizendo, o que vocês estão olhando? Não sei. Alguém parou, tá vendo alguma coisa, né? Então essa é a imitação espontânea que todos nós passamos. Por isso que nós temos que cuidar os nossos olhos com o que a gente vê, com quem a gente anda. Você vai imitar com quem a gente anda. Tem pesquisas, inclusive, que é tão forte a imitação de quem a gente escolhe andar, pesquisas sérias, que dizem que as mulheres que andam juntas, muito juntas, melhores amigas, né, ou mulheres em internato, elas têm o período menstrual exatamente no mesmo dia. Olha, nossa mente é capaz de imitar alguma coisa que a gente não tem controle. Isso foi comprovado principalmente em conventos de freiras, que elas menstruavam exatamente no mesmo dia. Então a gente imita. E tem a imitação inteligente, que essa é a melhor parte que eu quero propor hoje para vocês. Você escolhe quem você imita, você escolhe com quem você anda, você escolhe com quem você vai querer se parecer. Por que é inteligente? Porque é a questão do culto racional que a Bíblia diz, tudo está na Bíblia, né? O que é culto racional? Porque eu decido se eu acredito, porque eu decido ler a Bíblia e comprovar se o que estão falando está na Bíblia, porque eu decido entender primeiro, não é só, senti um arrepio, o que falaram? Não sei. Sei que estava tão bom, o ar estava muito gelado, né? Por isso que senti o arrepio. Não, culto racional eu entendi, eu tive revelação, isso é lógico. E aí o que eu falo para vocês é que eu não consigo entender a racionalidade, a inteligência emocional, racional, você escolher imitar alguém que já está ferrado na vida, do que imitar o Criador. Eu não consigo entender, imitar a criatura e não quem criou. Quem é inteligente, quem tem o domínio, quem sabe de todas as coisas, quem é puro amor, quem é perdão. E aí a gente escolhe imitar alguém que muitas vezes está ferrado. Você sabe que a pessoa está ferrada e você está imitando. E aqui rapidamente, para a gente entender, 1 Coríntios 11 diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Reverência na adoração. Por que a gente adora? Todo mundo já sabe, a gente fica parecido com quem a gente... Se eu adoro dinheiro, eu vou ter os mesmos valores do dinheiro. Descartável, me vendo fácil, me corrompo, sem caráter. Se eu adoro um cantor, eu vou naturalmente ficar parecido com aquilo que eu ando mais tempo, ouvindo. Já falei aqui, tem música que você escuta, eu esqueço que eu sou casada e quando eu vejo eu estou com dor de cotovelo. Falando, mas eu sou casada, peraí, não estou sofrendo por ninguém. Porque é tão forte, você vai ouvindo, aquilo vai entrando, então você escolhe o que você adora. A partir do momento que você adora, você já imita. Então, quem você está vendo, com quem você está andando, por isso que fala, sede meus imitadores, reverência na adoração. Se eu adoro Jesus, vou ficar parecido com quem eu ando. Segundo, 1 Coríntios 4,16, sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores, Paulo dizendo isso. E aí eu pergunto para vocês, alguém de nós pode dizer isso para a igreja?
Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Que forte, né? E a gente se diz cristão, mas muitas vezes não quer que as pessoas nos imitem. A gente está imitando o mundo, e eu digo que eu sou cristão, modelo de evangelho, de cristianismo. Terceiro, Filipenses 3,17. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Prestem atenção, foquem, andem junto. Eu amo biografia. A biografia de grandes homens diz, eles tinham um foco onde eles queriam chegar e eles andaram com quem iria ajudar eles a realizar. Né? Freud, que eu estudo tanto. Ele grudava, ele ia lá e dizia para o cara que ele achava que era o mais inteligente, o Charcot, o médico lá, ele dizia, posso te ajudar, eu levo tua mala. Eu escrevo, traduzo para você, faço qualquer coisa, levo teu cafezinho, mas deixa eu andar com você. E aí eu pergunto de novo, com quem você está andando? É com quem você está imitando. E agora eu gostaria que alguém pudesse vir ler aqui para mim. Lê para mim. Que é o texto base, que é o mesmo Atos 20. Lê para mim. Deixa que eu leio. Deixa que eu leio. Atos 20. E agora eu estou falando, por que eu cheguei nessa parte aqui? Contar outra experiência. Eles falaram assim, esse neurônio espelho não é bem assim, essa coisa do imitar não forma minha identidade, porque todo mundo iria falar e sorrir, isso é natural. O ser humano já nasce assim. Então não é porque está imitando o outro. E aí eles fizeram a experiência de fazer atos, por exemplo, como assim, ficar fazendo assim para o nenê, que é um ato que um bebê não iria fazer. O que aconteceu? Quando vê, o bebê estava fazendo assim. Um ato que não é natural do ser humano, um bebezinho ficar fazendo isso. Então, o que eles comprovaram? Sim, é espelhamento, é por imitação. E Paulo está dizendo que a ciência comprovou agora, no século passado. Imitem, escolham imitar a pessoa certa, escolham líderes que imitem Jesus. Escolham imitar o que vai trazer paz, alegria, escolham imitar o que vai trazer vida para vocês. E aí aqui ele vai falar, que eu queria que todos lessem comigo, Paulo está dizendo que ele vai morrer. Se vocês fossem morrer hoje, como seria o discurso? Nós fizemos isso Mulher Única. Mulher Única, a gente diz, vamos escrever, se a gente fosse deixar uma carta póstuma. O que você deixaria? Vocês sabem que uma enfermeira fez uma pesquisa na UTI, e ela disse que linkou lá, eu não me lembro quantos pontos eram, mas a maioria disse que queria ter vivido mais com a família, ter cuidado mais do corpo, vivido mais, viajado mais e trabalhado menos e se estressado menos. Ela fez uma pesquisa com todos. E aqui Paulo está sabendo que ele vai morrer. E aí eu quero que vocês leiam comigo o que ele disse sabendo que ele vai morrer. E quem tiver a caneta aí anotando, anota o versículo do lado, qual desses você já pode dizer agora? Qual desses você já pode dizer, isso eu poderia falar hoje? Para a igreja, para os meus amigos, para as pessoas. Ele está falando assim, discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso, capítulo 20, de Atos dos Apóstolos, versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto deles, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi ao Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos.
porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós a todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Qual o objetivo? De entrarem no meio da igreja e se infiltrar para atraírem discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando do que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da graça, e Ele que é todo-poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar o enfermo, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nisto se colocou de joelho, orou com eles e partiu para morrer. O que eu entendo aqui? Pode passar. Que eu queria que vocês fizessem o checklist, isso me chocou muito, assim, me toca muito. Tá, mas a igreja tem que ter essas características, e Paulo diz, deixa eu falar mais profundo para quem quer ser discípulo, para quem quer ter unidade, quem quer ter uma missão, quem quer ter a vida transformada, quem quer ser cristão. O que precisa ter? Seja de meus imitadores, como eu fui de Cristo. O que ele vai falar aqui? Servindo. Servindo eu não venho para receber. Eu não venho para ver se alguém vai me dar um abraço, se não vai me dar um abraço, se vai me dar oi, se não vai me dar oi, se vai me ligar, se sentiu falta de mim. Eu vou para servir. Eu vou para fazer alguma coisa por alguém, aonde eu estou, em nome de Jesus. Anunciando e ensinando publicamente. Mas eu não sei falar da palavra, eu não sei da Bíblia. Como que você é cristão se você não sabe a palavra de Deus? Como você diz que crê se você não sabe no que você está crendo? Já falei aqui sobre a crença fantasiosa. Eu creio, mas eu não sei no que eu estou crendo. Então só troca Deus por gnomo. Não conhece do mesmo jeito. Publicamente, ligado pelo Espírito, que é igual comunhão, ouvindo a direção. Eu não faço o que eu gosto. Isso eu não gosto de fazer, eu não gosto de pregar. E quantas vezes a gente veio pregar aqui falando, Deus, eu não queria estar lá na frente. Hoje eu queria orar, hoje eu queria ouvir, hoje eu queria ficar quieta. Mas não é o que eu gosto, é a direção que o Espírito Santo está me dando. Quantas pessoas já me disseram, isso rasga meu coração de dizer, eu senti de ir lá dar um abraço na pessoa. Eu senti de ir lá fazer. Mas eu não, que vergonha, o que iam pensar? Como? O que vai pensar se é servindo publicamente, anunciando o amor? O que é o evangelho se não é o amor? Quantas vezes nossos pastores disseram, a gente não sabe o que dizer para vocês, mas a gente se propõe a chorar com vocês. A gente talvez não tenha uma palavra para tudo, mas nós estamos aqui para estar com vocês. Testificando, testemunhando as pessoas, Paulo está dizendo, as pessoas veem nas minhas atitudes que eu sou um cristão. Eu não preciso ficar dizendo. Não preciso. Uma coisa que me incomodou, deixa eu fazer uma confissão aqui, que às vezes até me incomoda, eu falo, Senhor, tira essa irritação. É os jargões. É alguém que eu vejo falando muito mal de alguém, que eu vejo fazendo facção na igreja, a paz do Senhor, a paz, irmã. Fala, por quê? Por que falar isso? Para parecer, aí se me encontra num lugar, fala oi. Se me encontra em outro lugar, fala paz, irmã. Depende do lugar, é cristão, não é cristão? Como assim? Né? Então, Paulo está dizendo, eu não tenho o que falar. Vocês sabem o meu testemunho. Eu vivo isso, né? Eu brinco lá na faculdade, desde uma caneta eu devolvo e digo, eu não vou para o inferno por causa de uma bique. Pode pegar isso aqui, estou devolvendo. Eles dão risada, falam, não, o inferno é bem mais pior do que pegar uma caneta. Testificando. Eu lembro uma vez que a gente comentou com a família, acho que o Fernando vai para prefeito, vai entrar para política, nem sei porque que eu falei isso, e alguém disse assim, não vai dar certo. Eu falei, por quê? Muito correto, muito honesto. Honesto demais para essas coisas. Fala, olha o testemunho, e eu não imaginava que aquela pessoa tinha essa impressão. Então isso é testemunho do Evangelho, o testemunho que eu sou honesto, que eu não peco, que eu não faço, que eu erro, que eu me arrependo, que eu confesso pecado. Não é que não erra, né? Não é que não erra.
enfrentando tribulação. Eu lembro uma amiga que dizia, não amiga, o diabo já me persegue, minha vida já está tão difícil, imagina se eu vou pegar um cargo na igreja, fazer alguma coisa. Eu não. O que ela dizia? Que o diabo é mais poderoso que Deus? Que ela tem medo, né? Porque o diabo vai, ela diz, não, aí ele me trucida. Então, o que está acontecendo aqui, né? Na questão do enfrentar a tribulação, ou só testemunho de bênção. Deus mandou fazer isso porque vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não. Às vezes tem coisas que vão acontecer que vão ser chatas e Deus está usando aquilo. Às vezes tem coisas que você vai falar para alguém, a pessoa vai encher de coisa a você, e anos depois ela vai ligar para você e dizer, faz uma oração para mim, ora para mim. Mas naquele momento você colocou a semente, mas não precisou ter reconhecimento de volta. Coisas que você vai fazer por alguém, você vai dizer, amém, Deus mandou eu lá ajudar aquela pessoa, não interessa se ela reconhece, se ela não reconhece, se ela gostou, se ela não gostou. Eu estou fazendo ali, e talvez ela até fale mal, talvez ela até não goste do que você fez. E é muito importante isso, porque a gente tem visto o evangelho da hipergraça, que tudo vai dar certo. Peça que Deus tem obrigação de te dar tudo. Ele já deu a vida eterna. Ele já deu, já morreu, já sofreu, não queria nem metade daquilo. Então nem tudo vai dar certo. Mas eu sei, aquela música que diz que falou muito comigo na minha vida, que eu vou andar sobre a tribulação, que eu vou conseguir passar, que ela vai passar, que ela vai me ensinar, que eu vou sair mais forte com Deus. Não ter a minha vida como preciosa. O que vão pensar de mim? Ah, mas eu estou com preguiça. Ah, não, mas a pessoa não vai nem reconhecer que eu fiz isso por ela. Paulo diz, eu não tenho a minha vida como preciosa, eu tenho o objetivo de Jesus, o que Ele quer de mim, e não a minha vida, o que vão achar de mim. Cumprindo com alegria o ministério. Não é cansativo, não é pesado, não pode ser. Se é pesado, tem alguma coisa errada. Se você está mal, porque eu tenho que dar uma palavra na cela, eu não aguento mais, tem alguma coisa errada. Porque eu falar e alguém vir dizer, obrigado, Deus usou você, eu falo, nossa, que lindo. Não pode ser pesado. Tem que ser a alegria da minha vida. Admoestando. Admoestando significa aconselhando, corrigindo, dizendo, olha, se você pisar aqui, você vai cair. Eu preciso te dizer. Ah, mas deixa eu viver minha vida. Deixo. Mas Paulo diz assim, eu digo para que depois eu não seja responsável, que Deus me cobre. Eu digo para que eu não seja responsável do sangue de vocês. O que é o sangue de vocês? Se vocês não forem salvos, não é minha responsabilidade Deus dizer, eu te coloquei lá nesse trabalho, eu te coloquei lá nesse lugar, e você não levou a minha palavra. Ele diz, eu falei. E agora eu não sou mais responsável por isso. Trabalhando, provendo para si e para os outros. Deus não quer quem está parado. Quando eu tiver tempo, eu fizer 60 anos, me aposentar, aí eu vou estudar mais a Bíblia. Paulo está dizendo, trabalhei para me manter e manter os meus discípulos que iam comigo. Então está todo mundo cheio de coisas para fazer, e Deus quer esses. Está cheio de coisas para fazer, então você é alguém que vai trabalhar bastante, que não vai ser ocioso na obra, não vai ser voluntário. O Fernando já pregou aqui sobre o voluntário. Quando der na telha, quando eu quiser, aí eu vou fazer alguma coisa. Esse não é o cristão discípulo. E gerando discípulos. Paulo consegue chamar e dizer assim, eu testemunhei para vocês, eu preguei para vocês, agora vocês são autoridade e vocês vão continuar esse trabalho. Quem daqui a gente pode dizer, a gente não escolhe. Lembra que o discípulo aqui escolhe? Quem daqui a gente pode dizer, vocês têm autoridade agora para seguir. Na família de vocês, pregando a palavra, levando adiante. Nós estamos nos retirando, ou morrendo, ou indo para outro lugar, mas vocês ficam com autoridade agora. E pensando nisso, qual o modelo, e convidando vocês a imitar Cristo, eu penso, tá, mas vai ter tribulação, tem que pagar um preço, tem um esforço de imitar. Por que eu vou fazer isso? Se parece tão difícil, tão mais fácil ir vivendo. Acordo, vou trabalhar, volto. Estou no automático, é tão mais fácil. É tão mais fácil eu viver minha vida, depois eu vejo o que eu faço, né? Agora eu vou dizer para vocês por quê. Você quer imitar Jesus? E agora eu estou finalizando. Responda no seu coração se você quer imitar Jesus ou se você está perguntando por que eu devo imitar Jesus? Por que eu tenho? O que eu ganho com isso?
Pode passar. Em Apocalipse 22, 11 diz assim: continue o injusto a praticar justiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Ele está dizendo que vai ter recompensa. Ele está dizendo, eu vou recompensar. Desde quem ora, a Bíblia diz que tem recompensa. Ele diz, vá para o seu quarto e lá eu recompensarei. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Porque todos nós aqui podemos contar alguma experiência que a gente teve de uma provisão, de uma cura, de um impossível, de um refrigério, de uma dor que foi tirada, de um sentimento que foi transformado, de alguém da nossa família que foi impactado, de sabedoria que a gente teve que só podia vir do alto, porque Ele é que tem. Quando eu vou fazer qualquer coisa na faculdade, eu digo, Deus, eu posso perder tempo e sofrer com a minha mente, ou Tu pode vir porque Tu sabe todas as coisas, Tu é mais inteligente que tudo e Tu pode vir e me ensinar. Quando eu tenho dificuldade com pessoas, eu tinha muito mais. Isso que eu sou. Hoje, uma coisa que eu posso dizer que sou muito feliz é porque Deus me deu amor pelas pessoas. Eu amo as pessoas e eu era muito impliquenta. Como é que eu falava, mãe? Igual uma tia que eu tinha, ela dizia invocada, igual a tia, que tudo me invocava. É só Deus para trazer amor no nosso coração e você começar a olhar. Já falei isso, eu tenho orado, Senhor, como Tu vê? Coisas que eu não imaginava que era errado, e eu falando, Senhor, como Tu vê? E Deus vem e me mostra, eu falo, nossa, que arrependimento, que é o arrependimento que vem dEle, não é eu na minha mente, fico forçando, ai, preciso ser santa, o que eu tenho que confessar? Lembra quando a gente confessava? Eu confessava assim para o padre muitas vezes, como é que tu falou que tu confessou? Briguei, matei o gato da vizinha, tipo, ai, preciso de alguma coisa para confessar aqui logo. E aí eu pensava, ai, briguei na minha casa. Mas não é um arrependimento que vem de Deus. Quando vem dele, você diz, nossa, eu nunca mais vou fazer isso. Deus, obrigado por me mostrar isso. Obrigado por me dar oportunidade. Então eu queria que você ficasse pé nesse momento. E pensando nisso, imitar Cristo vai te trazer o amor que é só perfeito que vem dele. A cura que só vem dele. A restauração do seu coração, da sua vida, das suas feridas. Quem teve aqui experiência, comece a lembrar que experiência você teve com Jesus.